Olá, hoje nós recebemos aqui no estúdio do RDTV a fonoaudióloga doutora Vanessa Moraes para falar um pouco sobre os reflexos da Covid na audição. A gente já recebeu aqui fisioterapeuta, neurologista, doutora, falando um pouco das suas áreas, né? Primeiro, bem-vinda, por estar aqui novamente. E assim, a Covid, ela trouxe algum tipo de problema na sua prática médica? Surgiu aí problemas na audição, algum tipo de reação por causa da doença? Sim, Aline, infelizmente acho que é mais uma área afetada que eu tenho aqui para compartilhar com você. Então, recebi bastante, eu sou audiologista, eu faço bastante exames de audição e na minha história clínica, na minha história do consultório, apareceram muitos pacientes com zumbido, queixa de zumbido, com aumento do grau da perda auditiva, com aparecimento da perda auditiva e com surdez súbita. Né? Então, assim, aumentou demais. A surdez súbita é quando o paciente acorda com um ou dois ouvidos com perda auditiva total. Sem ouvir nada. Então, isso aconteceu muito durante essa pandemia. E eu gostaria de fazer um alerta especial para essa surdez súbita, porque o paciente tem que procurar um médico otorrinolaringologista na máxima urgência, porque existe tratamento para isso, essa audição pode ser recuperada, mas tem que ser imediato, não pode esperar 3, 4 dias de maneira alguma, tem que sentir, acordou no mesmo dia. No mesmo dia. Né? Procure um pronto atendimento, tem que ser imediato para que porque existem medicamentos que melhoram essa surdez súbita. E todos esses casos, as pessoas relacionaram a contaminação da Covid. Tiveram a doença de forma recente? Como é que foi? Como eu trabalho com adaptação de aparelhos auditivos, então eu observei um aumento muito grande de retorno dos pacientes no consultório. A primeira impressão que eu tive, falei, não, é por causa da máscara, que eles não estão escutando, né? Porque a máscara era uma barreira para o som, né? Porque a máscara, além dela abafar, ela ainda distorcia, né? Ela diminuía mais de 12% do volume e tinha uma distorção enorme da fala. E aí, com os estudos aparecendo, né, de um grande número de perda auditiva, eu fui questionando. E aí, você teve a Covid, os médicos também já vinham, pós-Covid, pós-Covid, pós-Covid. E aí, eu comecei a comparar, eu até tenho um estudo que eu fiz, comparar os pacientes pós-Covid e teve uma perda mais ou menos de 25% a 27% na audição dos pacientes pós-Covid. Nossa. E não tem idade e não tem sexo. Né? Então, você teve pacientes das várias idades possíveis, não E assim, a questão também, você falou de zumbido, né? É de um dia para o outro que aparece o zumbido nesse pós-Covid? Como é que eles relataram isso? Não tinham zumbido antes? Não tinham um zumbido, mas o zumbido, os pacientes relataram pós-Covid, mas o zumbido, ele não é uma doença, né? Ele é consequência de uma doença, então ele tem mais de 200 possíveis causas do zumbido. Nossa. Né? Então ele pode ser uma alteração vascular, ele pode ser uma dieta inadequada, ele pode ser uma postura, ele pode ser uma mastigação unilateral, né? Ele pode ser até uma alteração cervical, né? Eu tenho um paciente que ele fala, não, meu zumbido pulsa igual ao meu coração, né? E eu falei, e a sua pressão? Não, a minha pressão está alta, mas olha, doutora, eu não vou nem cuidar mais da pressão alta, né? Eu falei, não, mas vamos ver a sua saúde. Aí indiquei para o médico otorrinolaringologista, porque quem trata, o primeiro médico que deve acompanhar um paciente com zumbido é o médico otorrino. E ele indicou para um cardiologista e esse paciente estava com a pressão nas alturas. Nossa. E ele adequou a pressão e o zumbido desapareceu. Nossa, a gente não consegue imaginar a relação, né? Então, assim, o zumbido
ele está muito ligado a várias patologias. Ele é uma consequência, né? Ele não é, ele é a consequência de alguma coisa que está alterada no seu organismo. Mas ele está muito citado como também uma consequência pós-Covid. E labirintite, teve casos assim? Quem já tem piorou, quem não teve apareceu ou surgiu situações assim? Assim, a labirintite também aumentou bastante. Então, a labirintite, ela está muito, tem uma ligação muito forte com o estresse, né? E as pessoas ficaram muito inseguras, estressadas, angustiadas, né? Então, a gente teve bastante casos de labirintite, sim. E aí, nesses casos, bom, algumas situações você encaminha para um médico, mas na sua área, né? Na audiologia, na fonoaudiologia, o que se pode fazer para essas situações, nesse caso de Covid? Então, quando existe a perda auditiva, com o zumbido, é o uso de aparelho auditivo, porque se o zumbido está aqui, ele está numa frequência, o que o aparelho auditivo faz? Ele pega, a gente faz um exame chamado acufenometria, que a gente mede a intensidade e o volume desse zumbido, e eu coloco um aparelho auditivo e amplifico justamente nessa intensidade, de forma que ele mascare o zumbido. Aí ele passa a não perceber o zumbido. Esse é o tratamento que o fonoaudiólogo faz com o zumbido. A labirintite é um médico que faz com medicamento, né? E também com restrição alimentar. Alguns alimentos também, né, que pioram. Né? O que a gente sabe também é que o zumbido, ele melhora muito quando o paciente diminui o uso do café, do álcool, do cigarro, e melhora do açúcar. Então, chocolate também? Chocolate, do vinho. Para as mulheres que dão. Do vinho, das coisas boas. Que geralmente tudo que é gostoso, Mas né? por que assim essa relação? São estimulantes? Porque são estimulantes da Coca-Cola. Né? Então a gente tem bastante relação do zumbido. E quanto às vacinas da Covid, né? A gente sabe que existe aí um movimento questionador da vacina, da terceira dose em especial, né? Houve casos de pessoas também que tiveram problemas pós-vacina? Então, Aline, eu não quero aqui amedrontar ninguém, como eu estava te contando agora. Eu, hoje, atendi uma paciente do interior que a mãe dela era minha paciente e ela tomou a vacina na segunda-feira e me ligou de lá falando que ela tinha ficado surda depois da terceira dose da vacina. E ela é uma paciente de 45 anos e eu fiz o exame e realmente ela está com uma perda severa. Dos dois lados? Dos dois lados. E ela fala que é por causa ela garante que é a terceira dose. Da terceira dose da vacina. Eu não li nada sobre isso. Foi a primeira vez que eu fiz esse exame. Eu nem conversei com a médica dela sobre isso, porque eu fiz esse exame agora no início da manhã. E nem mesmo quero aqui estar estimulando as pessoas não tomarem a terceira dose. Foi uma coisa muito nova para mim. E ela tomou e ela fala que não se arrepende por causa disso, mas na hora ela disse que ela já começou a sentir o zumbido e já teve perda auditiva e ela estava com a filha dela. E ela está totalmente desesperada por causa disso. Ela tem certeza que é por causa da terceira dose. Eu quero acreditar que não. Né? Mas pode não ter li sido nada uma grande ainda. coincidência também. Pode ser uma como coincidência. você falou que o zumbido aparece e tem N situações que podem surgir, pode ter sido, né? Na verdade, assim, tudo tem que ser relatado, né? Eu acho que né, o seu papel como profissional da saúde tem que levar isso aos médicos, enfim, né? Porque, na verdade, tudo é novo em relação a essa doença, né? E a gente não sabe o que a doença pode provocar, o que a vacina pode provocar. Que tipos de cuidados, assim, a pessoa tem como uma pessoa que vai se vacinar ou que não pegou a Covid, mas está ainda em risco, né? Tem algum tipo de cuidados que ela pode ter ou que ela para evitar esse tipo de consequência, doutora? Então, é difícil a gente falar porque, assim,
as reações são, né, são tão... Eu, por exemplo, eu tive Covid e eu não passei tão mal quanto eu passei quando eu tomei a segunda dose da vacina. Eu já tomei a terceira dose, eu não tive nada. Né, eu fiquei super bem. Então, eu acho que é de reação de cada pessoa, né? De crença, né? Algumas pessoas não querem tomar vacina, outras falam isso, depende da... A mídia também é uma coisa que assusta bastante, né? Que a gente sabe também que tem toda uma política por trás aí que deixa a gente bastante inseguro. Mas acho que devemos nos cuidar, acho que devemos vacinar sim. E isso aí é um caso em quantos milhões de habitantes que a gente tem, né? Igual essas mortes que infelizmente aconteceram, mas quantas pessoas, quantas vidas foram salvas, né? A gente tem visto colocar aí... em números, né? Tem muito maior de pessoas que ficaram imunes ou praticamente, a gente ainda não sabe se essa imunidade é permanente ou quanto tempo ela dura, mas evitaram de ter a doença de forma mais grave do que as pessoas que tiveram, né, as reações mais fortes. A gente tem visto a melhora já, os óbitos, o quanto diminuiu, os casos, né? Então, vamos ser otimistas. Bom, a gente, eu vou lembrar de colocar aqui no link, na descrição do YouTube, as entrevistas que nós fizemos com o Dr. Anderson Kuntz, né? Gest, que é um nome, não sei se vocês falam direito, neurologista. Na época que a gente o entrevistou, ainda também estava assim, sabe? Na área dele, tudo muito novo em relação aos problemas neurológicos que a Covid estava deixando, né? E vou deixar também do fisioterapeuta pulmonar, que estava ali, foi intensivista, estava na UTI ajudando aí esses pacientes que, né, tiveram perdas respiratórias muito graves. Então, ele dá umas dicas muito interessantes, né? Até de exercícios em casa, né? Então, assim, na sua área, que tipo de alerta você pode deixar para a gente encerrar? Que tipo de cuidados as pessoas têm que ter? Tampou o ouvido já é um sintoma, né? Eu acho que é bom a gente reforçar isso, né? Sim. Qualquer sintoma auditivo, tontura, acordou, o ouvido está dormente, está com alguma dor, tontura, labirintite, diminuição da audição, procure o mais rápido possível um médico otorrinolaringologista. Tem que ser imediato, né? Por causa dessa surdez súbita que a gente conversou. Então, tem que ser muito rápido. Tá. E fonoaudióloga, onde que as pessoas podem te achar? Tem redes sociais, tem o telefone que a gente pode deixar? Eu atendo na Sonicom Soluções Auditivas, lá é 3624-1250, e meu Instagram é @fonovanessamorais. Estou à disposição, se eu puder contribuir mais com alguma coisa. Tá joia. Obrigada, doutora, pelas suas informações. Nós ouvimos então, gente, a doutora Vanessa Moraes, audiologista, fonoaudióloga, trazendo esses relatos aqui, tá? Então, assim, quem acredita, quem não acredita, a gente não entrou nesse meio aqui, sabe? Quem fez, quem não fez vacina, se acredita, se não acredita, não. A doutora Vanessa é uma profissional que recebeu no seu consultório pessoas que tiveram alguns reflexos na pós-Covid ou na pós-vacina. São só fatos. Tá? A gente não quer entrar em questões políticas, ideologias, nada. E a gente não quer incentivar ninguém, sabe? Toma, não toma. Seja você a sua decisão, procure informações, seja uma pessoa informada, eu acho que é o mais importante. Procure ouvir os dois lados, equilíbrio, né? Então, assim, se você quiser fazer uma avaliação, quiser procurar, buscar informação, vou repetir aqui o telefone da doutora Vanessa, 65, né, em Cuiabá, 3624-1250, o Instagram Fono Vanessa Moraes. Fique à vontade, sabe? E busque. Agora, o importante que ela falou, qualquer alteração, procure um médico. Um médico otorrinolaringologista, o médico que vai olhar a questão da doença. E depois ele vai encaminhar, enfim. E a gente espera que possa ter ajudado muita gente, porque às vezes a pessoa acha que pode não ser, pode ser, e fica com medo. E não tenha medo, né? De buscar ajuda, né, doutora? Tem que ser então, rápido. Fica essa dica aí. Compartilhe essa entrevista. Ela está disponível no nosso canal do YouTube e no site RD News. Até a próxima.